O Salmos 138:3 é o versículo-chave que fala sobre força e coragem. Eu queria ler para vocês. Não sei se já puseram no telão aqui. Todo mundo achou? Quem achou, dá uma glória a Deus. Não estou ouvindo, irmãos. Amém. Então agora eu já sei que todo mundo achou. E diz assim: quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentastes as minhas forças. Amém? Então, irmãos, quando a gente clamar, quando a gente chamar, Deus vai aumentar as nossas forças. Nós vamos estar falando um pouco aqui hoje sobre a vida de Paulo. A Ana até me perguntou, mas qual é o título dessa palavra? Eu falei, não sei, Ana. Eu falei, coloca aí coragem. Porque quando eu pelo menos quando eu vou falar de Paulo, o que me vem na minha memória é coragem. Foi um homem corajoso. Não foi fácil tudo que Paulo passou em toda a sua caminhada, até chegar no fim de tudo, né, da sua caminhada. A gente vai ver que o final das coisas são sempre melhores, né, do que o início de tudo, né? E Paulo, ele venceu, mas não foi fácil para ele nessa caminhada dele. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Atos capítulo 23, no versículo 11. Na verdade, a gente vai estar falando só sobre esse versículo, né? Hoje a pregação vai ser em cima desse texto. E eu separei ele por 3 partes. Eu vou pedir para a Ana colocar aqui no telão. E a primeira parte, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Essa primeira parte, irmãos, eu coloquei aqui, você não está sozinho. Por quê? Eu vou ler aqui no meu, porque Jesus, aqui é Jesus falando, tá? A noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Então, quando a gente lê aqui, a gente entende que Paulo, ele não estava sozinho. E eu não estou sozinho, nem vocês estão sozinhos. Porque eu creio, e a palavra de Deus fala isso: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus já está aqui neste lugar. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, irmãos. Porque onde Deus está, tem cura, tem libertação, tem tudo, irmãos. A palavra de Deus, ela tem poder. A gente tem que crer. A gente, quando eu falo a gente, o cristão, vai passando um certo tempo, a gente vai vendo que foi muitas coisas perdidas, foi deixando para trás, a gente foi deixando de crer em muitas coisas, né? Mas o céu não está em crise. Os milagres, ele continuam, irmãos. Só depende da gente para os milagres acontecer, né? Deus está sempre de braços abertos, e como nós vemos aqui, ele sempre está se pondo ao nosso lado. Depois eu vou estar falando um pouquinho sobre essa palavra aqui, que Deus fala, pondo-se do nosso lado. Mas a segunda parte, então nós vamos separar. Essa primeira vai ser a primeira lição que a gente vai estar falando, e a segunda é quando ele fala, disse, coragem. Jesus está dizendo para Paulo, coragem. E eu coloquei aqui como ordem, Jesus dando uma ordem para Paulo. Então a gente depois vai estar falando um pouquinho sobre isso. E a terceira lição, que é o restante do versículo: pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Isso aqui é uma garantia que Jesus está dando para Paulo, e a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente, porque como a gente leu aqui, está lendo aqui, ó, pois assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Então a gente entende aqui que Paulo já pregava em Jerusalém, já falava de Jesus em Jerusalém, mas é necessário que você testemunhe também em Roma. Então em Roma, Paulo ainda não tinha testemunhado Jesus. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa caminhada de Paulo até ele chegar em Roma. E a gente sabe que a caminhada da nossa vida, irmãos, a gente vai enfrentar muito deserto. O pastor pregou muito aí domingo sobre deserto. E tem horas na nossa vida que a gente vai ter que dar uma pausa. Mas nesse mundo que a gente vive, é uma loucura tão grande, é uma correria tão grande,
que a gente acaba se perdendo. Isso é no ministério, é em casa, é no trabalho, é na nossa vida, porque o sistema cobra muito da gente. Então a gente acaba ficando naquela correria, naquela loucura, e acaba atropelando tudo. No ministério não é diferente, você chega aqui já estressado, você quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, não acaba fazendo nada bem. Isso eu falo por mim mesmo, né? Então tem hora que a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio, né, para poder parar e poder colocar as coisas em ordem. Mas, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, a gente não consegue, é muito difícil isso. E por isso que existe o deserto. Deserto, irmãos, não é um lugar que eu, pelo menos, eu não oro para passar por um deserto, eu não quero estar num deserto, mas o deserto é necessário. E Paulo, ele passou por um grande deserto também. E muitas vezes, irmãos, vai acontecer situações para nos parar, porque senão a gente não para. Deus, ele tem um propósito na nossa vida, mas tem hora que a gente está caminhando para esse propósito, e nessa correria maluca a gente acaba se desviando desse propósito, ou acaba enfraquecendo, e Deus, ele vê que lá na frente você não vai conseguir cumprir esse propósito, e muitas vezes acaba, até por Deus mesmo, nos parando com algumas situações, ou com uma situação de saúde que você é obrigado a parar tudo, ou mesmo uma troca de emprego, que você tem que parar tudo, colocar a casa em ordem, ou mesmo num relacionamento, num casamento, né? Num relacionamento familiar, né? Que é um grande exemplo. Já vou deixar até uma dica aqui para os casais, né? No começo é tudo muito lindo, né? É lua de mel, no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano. Estou tirando uma média, tá? Porque tem casal que casa de uma semana e está querendo separar. Mas tirando uma média, 3 anos é lua de mel ainda, né? Mas o que acontece? O casal não para, não tem esse tempo para parar, está conversando. A gente sabe que num relacionamento, num casamento, a gente tem que colocar Deus acima de tudo. Depois é a conversa, irmão. O homem e a mulher tem que parar, tem que conversar, tem que parar, ver tudo o que está acontecendo, colocar em ordem o seu casamento, né? E muitos casamentos isso não acontece. A gente coloca até Deus em cima de tudo, depois sai... E aí começa um monte de problema, um monte de raposinha, você não vai tratando isso daí, as coisas vão aumentando, e na hora que estoura tudo, aí que você vai querer lá parar para conversar com a sua esposa, com o seu marido, e aí a coisa já fica bem mais difícil. Então, isso já deixa uma lição aí para os casados, né? A gente tem que ter esse tempo. Como eu falei, na correria, a gente vai levando de qualquer jeito o nosso casamento, a nossa vida, e chega a hora que fica difícil. Mas não só no casamento, em tudo. Muitas vezes a gente acaba ficando doente, até propósito de Deus mesmo, irmãos, para nos parar, para a gente poder refletir, para saber, para a gente refletir, ver o que nós estamos fazendo, qual o caminho que a gente está andando. E tem hora que nós temos que parar para isso. Como no casamento, a gente tem que parar para colocar em ordem o nosso casamento, para viver bem nosso casamento. Na saúde é a mesma coisa, no nosso emprego é a mesma coisa. E muitas vezes isso na verdade é um deserto que a gente acaba sendo obrigado a parar. Mas o deserto não é um lugar para a gente ficar parado e prostrado nos nossos problemas, né? Eu estou com um problema no casamento, não vou ficar prostrado ali me lamentando, chorando. Não, o deserto é um lugar de aprendizado, é um lugar que a gente vai aprender, é um lugar que a gente vai ser moldado, a gente vai ser ensinado. Por isso que eu falo que o deserto é doloroso, não é fácil não, dói. Deus vai colocar a mão dele mesmo ali, arrancar tudo que está errado, vai nos moldar, vai colocar o dedo na ferida, isso dói, né? Mas é necessário. Então o deserto é necessário a gente passar, e Paulo passou por isso também. Então muitas vezes a gente, não por a gente querer, mas acaba acontecendo algumas situações que a gente é obrigado a parar para colocar a nossa vida em ordem. Então o deserto é isso, meus irmãos, e todo mundo passa um deserto, né? Todo mundo é obrigado a passar um deserto, mesmo sem querer, para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente amadurecer e continuar em frente, e Deus vai nos moldando para a gente conseguir aí cumprir o nosso propósito, né? Então isso e Paulo estava vivendo um momento assim, um momento de perseguição contra o seu ministério, né?
se tornou tão forte o ministério de Paulo que ele foi preso, ele chegou a ser preso, né? E chegou uma situação que Paulo achou que era o fim já da vida dele, porque ele sabia e já tinha enfrentado o Sinédrio, né? Então ele sabia que na verdade os judeus e os romanos queriam matar Paulo, né? Mas aos olhos humanos, Paulo estava entre os interesses políticos de Roma e dos romanos e dos judeus. Mas teve uma situação que Deus deu um escape a Paulo, ainda usando a força de Paulo. Quando os romanos prenderam Paulo, né? Eu não ia ler aqui, mas eu vou pedir para a Ana colocar lá Atos 22, capítulo 22, se quiser também abrir na Bíblia, do 25 ao 28, vai falar um pouquinho sobre isso, onde Paulo, para ele ser livre dos romanos, ele se aproveitou da sua cidadania de romano, para conseguir ser liberto pelos romanos, porque visto que os judeus já tinham decidido matá-los. Mas eu vou ler para vocês aqui Atos 22, do 25 até o 28. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhes disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. E aí os romanos não puderam fazer nada com ele. Então ele se livrou ali dos romanos. Até aí ele estava usando a própria força dele. E ele conseguiu ser liberto. Mas ele sabia que os judeus já tinham decidido matá-los. Eu vou ler também Atos 23:10, que está falando um pouquinho aqui sobre os judeus. Irmãos, na verdade eu só tinha colocado aqui que eu ia citar esse versículo. Então nem lembro o que está escrito, né? Vamos ver junto aqui. 23:10. Vou ler só o 10, tá, Ana? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer e guardar para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. O que me chama a atenção, despedaçar. Então os judeus queriam despedaçar Paulo. Olha o que ele estava passando. Além de matar, eles queriam despedaçar o corpo de Paulo. E o que os romanos fizeram? Levaram ele para a fortaleza. E aí começou o deserto de Paulo, né? Tudo que essa caminhada dele, né? Que a gente leu lá no Atos 23:11. Até então ele estava em Jerusalém. E a caminhada dele, ele tinha que chegar em Roma, porque ali foi a garantia que Deus deu para ele, né? Então, na verdade, Paulo ele sabia que a sua vida não estava nas mãos do homem, e sim nas mãos de Deus. Estava preparado para morrer em Cristo se fosse preciso. Mas como ele tinha essa certeza? Em Filipenses 4, no capítulo 1, no versículo 21, fala sobre isso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo ele tinha essa certeza no coração dele. Isso a gente precisa ter. Irmãos, para nós morrer é lucro. Então a gente não tem que ter medo da morte. Então a gente tem que ficar tranquilo, porque a gente entregou nossa vida para Jesus, né? Então Paulo ele tinha essa certeza que ele não estava na mão dos homens a partir dali. Ele estava na mão de Deus. Neste momento que Paulo pensava ser o fim, Jesus apareceu novamente para fortalecê-lo. Certamente, já passamos por dias assim, naqueles dias que a gente, mais difícil, né, para nós ali, como fala aqui no versículo 20, no Atos 23:11, né,
no dia mais difícil de Paulo, no dia mais difícil da nossa vida, Jesus vai estar do nosso lado. E ele sabia que nesses momentos tão difíceis, a força para continuar era a coragem. E Deus, ele deu uma ordem para Paulo, que era a coragem. E nós vamos voltar, vou pedir para a Ana colocar Atos 23:11. E agora a gente vai falar um pouquinho, como eu falei no começo para vocês, desse versículo. Nós vamos dividir em 3 partes. Nós colocamos aqui a primeira lição, para a gente poder aprender como que Deus faz para nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida. E a primeira lição que eu coloquei aqui: Jesus está ao nosso lado. E se a gente ler aqui o Atos 23:11, exatamente é o que está escrito ali. À noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também Roma. A primeira parte desse versículo fala assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo. Na verdade, ele não fala Paulo, ele fala dele, né? Depende muito da versão. Irmãos, o que me chama a atenção aqui é que a gente sabe que Paulo, no meio daquela noite, ele estava sozinho naquela escuridão úmida daquele calabouço, né? E de repente ele sentiu uma presença ali diferente naquela prisão, naquele calabouço escuro e frio ali, né? E onde ele precisava, né, de um companheiro, onde ele estava sozinho naquele deserto, né? E muitas vezes a gente também passa por isso, né? E muitas vezes também a gente sente uma presença, né, diferente. Só que o interessante é que Jesus não ficou. Ele fala que Jesus ele apareceu ali, né, para Paulo ali, né? Só que Paulo, ele não viu Jesus, ele viu um clarão ali. Mas quando o versículo fala: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. O que me chama a atenção quando fala aqui do lado de Paulo. E por que Jesus não se colocou nem acima, nem à frente, nem atrás de Paulo? Ele se colocou do lado de Paulo, justamente para mostrar para Paulo que ele estava do lado de Paulo ali. Como quando a gente passa, e a gente tem que ter essa noção que todas as vezes que a gente estiver num deserto, passando por uma situação difícil, e muitas vezes a gente acha que Jesus não está falando nada, Jesus não está fazendo nada, Deus deixa esse ensinamento para nós aqui, como ele fez com Paulo. Ele vai estar do nosso lado, ombro a ombro. Ele não vai estar nem em cima, nem atrás. Ele vai estar do seu lado, ombro a ombro, para mostrar que Ele que te dá força, Ele que te dá coragem, Ele que vai nos sustentar. Então, como Paulo, a gente também tem que crer dessa forma. E Jesus estando conosco todo o tempo, né? Mas quando mais precisamos dele, ele se coloca ao nosso lado. Mas por que Jesus ele se coloca ao nosso lado? Isaías 43:2 fala um pouquinho sobre isso, que nas horas mais difíceis ele estará mais perto ainda para te ajudar. E ele diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque Jesus está do nosso lado, irmão. Está nos protegendo, nos livrando de todo mal. Mas isso, irmãos, a gente tem que crer. A gente tem que dar o primeiro passo. E Paulo, ele sentiu aquela presença diferente naquela prisão. E ele ouviu, né, a voz de Deus. E como Deus já tinha aparecido para Paulo, Paulo já conhecia a voz de Jesus. Então, quando Jesus falou com ele, que é na segunda lição que a gente vai estar falando, pedir para a Ana colocar,
A segunda lição que fala: Jesus fala comigo e com você, e disse: coragem. A gente lê o texto, ele está dizendo assim: no dia seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Então a gente já falou um pouquinho sobre isso. E aí ele disse: coragem. Então Deus está dizendo para Paulo: coragem. E hoje eu tenho certeza, independente do problema que a gente está passando, o deserto que nós estamos passando, não importa se é na família, não importa se é uma doença, não importa qual é o deserto onde você está prostrado, onde você está sendo tratado, Deus está falando no pé do seu ouvido, porque Ele está do seu lado, de ombro a ombro, dizendo para você: coragem. Então, irmãos, ouça a voz de Deus. Fecha o olho por um minuto, irmãos. Começa a imaginar esse deserto que você está passando. E a voz de Deus, ela começa a ecoar no seu ouvido, e Deus está dizendo para você: coragem. Não tenha medo do que você está passando. Basta somente você ter coragem. Deus está dando essa ordem para mim e para você hoje. Deus está dando essa ordem para a irmã Edna: coragem. Deus está dando essa ordem para a Cília: coragem. Para o Rogério: coragem. Para a Angélica: coragem. Para a Elisângela: coragem. Irmãos, ouça a voz de Deus. Toma posse, porque isso é uma ordem que Deus está dando para Paulo e está dando para mim e para vocês hoje. Amém? E esse som tão maravilhoso, né, que Paulo ouviu e que nós ouvimos agora, essa voz de Jesus, ela tem autoridade sobre todas as coisas, irmãos. Em Mateus 28:18, fala um pouco sobre essa autoridade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada do céu e na terra. Então essa autoridade, ela tem poder, irmãos. Então, se Jesus está falando coragem, toma posse dessa palavra. Amém? E nessa caminhada, né, de Paulo até Roma, então assim, só aqui voltando um pouquinho aqui, uma só palavra de Jesus é o suficiente para reinar na nossa vida, para a gente realmente ter força, ter coragem. Basta só uma palavra. Então, muitas vezes, irmãos, no culto, a gente acaba ficando um pouco desligado. A gente tem que tomar cuidado, porque se Deus está falando que basta só uma palavra, e muitas vezes a gente acaba perdendo aquela palavra que ia ser para nós. Aí você fica o resto do culto aqui, não acontece nada, você vai embora do mesmo jeito que você entrou, porque justamente aquela palavra que Deus tinha para liberar na sua vida, você acabou se dispersando, você acabou não ouvindo. Então, por isso que o pastor, ele pega mesmo no pé de todo mundo, da equipe, da liderança, justamente para a gente não ficar conversando, a gente não ficar andando no meio do salão quando ele está pregando, para não tirar a atenção, porque basta somente uma palavra, né? E a gente pode, num ato de não pensar, aí tirar a bênção de uma pessoa, né? Aquilo que a pessoa veio buscar. Então, irmãos, quando você estiver no culto, quando o pastor estiver pregando, a pastora estiver pregando, qualquer um estiver pregando, se tiver qualquer pessoa do seu lado tirando a tua atenção, você tem autoridade para chamar a atenção dela. Isso é para o seu bem e para o bem da pessoa, porque a gente pode perder essa palavra que vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Amém? E a terceira lição, que ela vai colocar aí no telão também, fala sobre a garantia. Jesus nos garante continuar. E como que Ele garante? Pois no modo porque desde testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também eu faça em Roma. Jesus está dando uma garantia aqui para Paulo. Paulo, ele já pregava em Jerusalém, e Deus dá a garantia para ele que ele também vai fazer essa mesma coisa em Roma. Ele vai pregar em Roma também. Deus está dando uma garantia. A partir disso, Paulo, onde ele estava com medo, achando que ia ser a última noite dele, que ele ia morrer, porque os judeus queriam, né, estraçalhar com ele, matar ele. Ali ele tinha certeza do que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele não ia morrer e que ele iria até Roma pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente tem que crer.
cada um de nós tem uma promessa de Deus, que a gente possa se agarrar nessa promessa, que a gente possa realmente crer na promessa de Deus, pois e aqui eu até escrevi aqui, pois do modo porque desse testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também eu faça em Roma. Foi o que a gente acabou de ler. Paulo estava em Jerusalém e tinha acabado de dar testemunho da sua conversão. Por isso ele foi preso. Paulo ele foi preso porque ele pregava a palavra de Deus. Jesus deu uma garantia para Paulo de que ele não seria a sua última noite de vida. Ele continuaria pregando da mesma maneira que Jesus o ajudou quando começou o seu ministério, seria até o fim. E a gente tem que crer, quando a gente tem uma promessa de Deus, a gente tem que crer até o fim. A caminhada de Paulo, essa eu vou ter que ler mesmo, irmãos, porque eu até falo no Cubu, isso está lá, eu não vou detalhar, mas está lá em Atos, depois vocês podem ler lá. A caminhada de Paulo, irmãos, a gente vai ver que nessa caminhada até Roma, ele testemunhou para o governador Félix e a sua esposa Drusila. Você vai ver que apareceu alguns nomes bonitos para você pôr na filha, no filho aí. Para o governador Festo e para o rei Gripa e a rainha Berenice. Berenice já é mais comum, né, irmãos? Então você vê que nessa caminhada dele, até ele chegar a Roma, irmãos, ele não se acomodou, mesmo sabendo que ele tinha uma promessa de Deus, que ele ia pregar em Roma, mas até chegar lá, ele foi pregando o evangelho de Jesus, ele não parou no caminho, ele foi pregando só para a autoridade. Muitas vezes a gente fica com vergonha, vamos falar o português bem claro, com frescura de pregar a palavra de Deus para uma pessoa. Ele está pregando para governadores, para rainha, para rei. É fácil, irmãos? Não é, mas ele estava lá pregando, mesmo sabendo que as pessoas queriam matar ele. Mas ele continuava na caminhada dele até chegar a Roma pregando. Por quê? Ele tinha uma promessa de Deus. E eu e você também tem uma promessa, irmãos. Então a gente não tem que parar no meio do caminho. A gente tem que continuar. A vinda de Jesus, ela está bem próxima. Está aí os sinais, a gente está vendo. A gente está vendo o que está acontecendo. Mas aí você vai parar no meio do caminho? Agora que a gente tem que... É o momento de a gente ganhar mais almas para Jesus. Porque tem muita gente partindo sem ter a oportunidade de conhecer quem é Jesus, sem ter a oportunidade de viver o que a gente está vivendo, O mundo aí fora não é fácil, irmãos, mas Deus ele dá uma garantia para nós, A gente passa por dores, passa por lutas, eu mesmo já perdi o meu cunhado, partiu novo, mas o que conforta o nosso coração é quando essa pessoa entrega a vida para Jesus, porque eu sei para onde ele foi. Eu quero ir também orar com Jesus. Lógico que eu não quero ir agora, irmãos. Quero ficar um pouco mais, quero pregar a palavra de Deus, Ganhar muitas almas para Jesus. Mas no fim de tudo, é maior que o começo, porque a gente vai estar lá no céu com Jesus. Essa é uma das garantias, Então, a caminhada de Paulo até Roma, como eu falei, ele testemunhou, então aí para várias pessoas, várias pessoas importantes. Mas nessa viagem sobreveio, ele até passou, se vocês lerem lá, um naufrágio, Ele quase que ele morreu ali, mas ele superou isso daí, continuou. Então você vê que o deserto dele aí não foi fácil, Ele passou por um deserto bem difícil, mas finalmente ele conseguiu chegar até Roma, onde teve a oportunidade de pregar e teve uma vida normal por 2 anos. Permaneceu Paulo na sua própria casa, onde recebia todos o que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus. Então você vê que no final de tudo, quando ele chegou a Roma, nada estava impedindo ele. Ele pregava tranquilo, sem ninguém encher a paciência dele, sem ninguém pegar no pé dele. As pessoas vinham até a casa dele, ele pregava o evangelho, ele falava de Jesus. Irmãos, mas para chegar nesse final, ele passou por todo esse deserto, E por que ele passou por esse deserto? Com certeza era um preparo de Deus na vida dele, para ele conseguir cumprir esse propósito que Deus tinha na vida dele. E para a gente cumprir o nosso propósito com Deus, muitas vezes a gente vai passar por muitos desertos na nossa vida.
Então, irmão, quando você estiver num deserto, não murmure, agradeça a Deus. É difícil, né, quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por lutas, a gente agradecer a Deus, mas agradeça. Deserto, irmãos, tanto no deserto, em qualquer situação que você está passando difícil, irmãos, existem duas formas de você enxergar, a parte boa e a parte ruim. Olha para a parte boa, irmãos. Mesmo no deserto, a gente tem que estar por cima, a gente nunca tem que estar por baixo. Irmãos, a pessoa pode te maltratar, fazer mal para você. Olha com os olhos bons para essa pessoa, você vai ver coisa boa. Você vai começar a entender por que está acontecendo aquilo com você. Irmãos, a nossa palavra na nossa boca, as palavras que saem da nossa boca, ela tem poder. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Irmãos, eu até estava comentando ontem com um irmão aqui da igreja, que é uma das dificuldades para mim, é o trânsito, né? Que é uma loucura, a gente que está aí na rua direto, aí dirigindo, né? Mas muitas vezes você pode ter certeza, no dia que você tomar uma fechada, mesmo você estando certo, e vai acontecer, isso já não aconteceu com muitos aqui, tomar uma fechada e a pessoa ainda te xingar, abaixar o vidro, querer brigar com você, ao invés de você retribuir com a mesma coisa, procura falar palavras boas para ele, mesmo você correto, peça perdão a essa pessoa, meu amigo, me perdoa, eu errei. Você vai ver que você vai quebrar aquela pessoa. Você vai ver como que a vida vai ficar muito mais fácil para você viver, o trânsito vai ficar muito mais fácil para você dirigir. Isso é só um exemplo, tá? Tem vários exemplos na nossa vida, né? Então, quando vier alguma pergunta, alguma frase para você que engasga ali, que é ruim, irmãos, a Bíblia fala que a gente tem que pagar o mal com o bem. A gente tem que dar a outra face. É fácil, não é, mas a gente tem que praticar, a gente é cristão. Cristão significa ser parecido com Cristo. Então que a gente possa colocar isso em prática cada dia. Sempre orar e pedir a Deus para que a gente possa a cada manhã a gente levantar com saúde. Que Deus possa dirigir o nosso olhar, o nosso falar, o nosso pensar. Que Ele possa nos dar sabedoria na hora da ação, da reação, que não é fácil. Respira, irmão, na hora da reação. Respira fundo. Faça uma pergunta: se fosse Deus no meu lugar, o que Ele faria? Se você conseguir fazer essa pergunta, você vai ver que você vai soltar palavras boas, palavras de amor. E vai ficar muito mais fácil a vida, muito mais suave, muito mais doce para a gente viver. Amém? Então que a gente possa refletir nisso daí. E sempre lembrar que a gente é agenciador de boas novas. Que da nossa boca possa sair só palavras de bênção, nunca de maldição. Não estou dizendo que a gente não vai errar, irmãos, mas errou, peça perdão na hora para Deus. Vê onde você errou, para depois você não errar de novo. E a gente assim, a cada dia, a gente melhorando, a gente se aperfeiçoando, a gente cada dia chegar um pouquinho mais perto de Deus. Até o dia que você chegar bem pertinho de Deus, e Deus vai te levar. Amém? Irmãos, eu não sei aqui se eu... Coloca para mim Atos 28, do 30 ao 31. Eu acho que eu já li, mas eu vou ler de novo aqui. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a sua ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu não lembro se eu já tinha lido, eu só tinha citado, mas amém. Jesus, ele tinha um plano na vida de Paulo, como ele também tem um plano na minha vida e na sua vida, irmãos. Que a gente possa realmente crer nisso. Em Jeremias 29, 11, para não ficar nas minhas palavras, Jesus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro de uma esperança. Amém? O que Paulo viveu no fim de tudo isso? Uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, e é o que a gente quer viver. Então a gente tem toda uma caminhada aí, né, para a gente cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, e sabendo que o fim vai ser sempre melhor do que o início. O pastor até fala,
sempre vejo o pastor falando uma coisa que me chamou a atenção. Sempre quando a criança nasce, ela nasce chorando. E as pessoas, e quando a pessoa parte, né, as pessoas que estão ali ao redor ali choram, né, por isso. E a pessoa, se ela morrer em Cristo, ela parte feliz, né? Mas por quê? Porque ela sabe para onde ela está indo, né? É estranho isso aí, né? Como que ela nasce chorando, parece que já sabe, né, que vai vindo para esse mundo aqui, né? Que não é fácil. Mas quando ela parte em Cristo, ela parte feliz. E a gente chora, mas é por causa da separação que a gente tem, né? Esse carinho, esse amor que a gente tem. Mas lá no fundo, para quem é cristão e sabe que a pessoa entregou a vida para Jesus, ela fica feliz também. Isso conforta o nosso coração, né? E é bem propício por tudo isso que a gente está vivendo, né? Por essa pandemia, né? Para que a gente possa estar refletindo também um pouquinho sobre isso, né? Irmãos, e para a gente terminar, eu queria ler aqui Efésios 3:20, porque eu sei que Deus ele pode nos levar muito além do que imaginamos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Vamos que a gente possa crer. E a conclusão de tudo isso, eu escrevi aqui: quando acharmos que a caminhada está difícil e sentirmos desanimado, devemos nos lembrar que Jesus está conosco, ao nosso lado, de ombro a ombro aí, do nosso lado. Ele não vai estar nem em cima nem atrás, Ele está do teu lado, mesmo que pareça que Ele não está falando nada, Ele está ali do seu lado. Creia nisso. Ele fala ao nosso coração, dando coragem e garantindo a vitória, mostrando o propósito que temos para a nossa vida. Irmãos, então o que eu tenho que dizer para vocês: não desanima. Jesus é comigo, Jesus é com vocês. Que a gente possa colocar em prática, tomar posse dessa palavra. Não foi uma palavra rápida, objetiva, mas eu creio que Deus falou o coração de cada um de nós. Amém?